Muito bem, vamos lá então. Vamos começar por uma ficha de leitura. Ficha de leitura é quando a gente destaca as características formais da obra. Não que elas vão ser cobradas diretamente numa prova de vestibular, mas são essenciais para você entender a obra como um todo, para poder fazer uma leitura mais aprofundada da obra. Então vamos começar pela escola literária. Bom, a escola literária, obviamente, é o romantismo, é uma obra típica do romantismo, mais especificamente do romantismo brasileiro, né? Com essas particularidades da cor local aqui, especificamente a temática do índio como herói. O gênero, gente, isso aqui é extremamente importante. Nós temos aqui uma narrativa lírica, ou seja, nós temos uma obra que mistura gêneros. É uma narrativa, né? Tem personagens, tem enredo, espaço, tempo, ação, tudo, mas tem elementos do lirismo. Nós temos aqui várias características que lembram o gênero lírico. O ritmo, a musicalidade, a beleza das imagens, a condensação do sentido das frases. Nós vamos falar sobre isso depois, é uma das principais características do livro e isso aparece principalmente na linguagem. Ainda em relação ao gênero, nós temos aqui o que a gente chama de romance indianista, ou seja, dentro daquela classificação que o Alencar fazia para suas narrativas em prosa, o Iracema se encaixa no romance indianista, com características também de romance histórico. Embora a essência da narrativa seja uma história envolvendo o índio, né, o nativo americano nos seus primeiros contatos com o índio, que é uma característica dos romances indianistas, nós temos aqui também referências históricas. Alguns personagens da narrativa são figuras históricas. O Martim, por exemplo, é Martim Soares Moreno, um colonizador português que viveu entre os índios pitiguaras. O Poti, mais tarde, foi batizado como Antônio Felipe Camarão e ajudou os portugueses a expulsar os invasores holandeses da costa cearense ali. Então nós temos aqui uma obra que ao mesmo tempo que é indianista, também tem características de romance histórico. Quanto à temática, a temática básica do livro é a formação do povo brasileiro. Por isso que a gente diz que o Iracema é uma narrativa alegórica. O que é uma narrativa alegórica? É uma narrativa que tem uma representação simbólica de uma ideia, de um conceito. E que conceito é esse? Aquele que eu falei para vocês quando expliquei as características dos romances indianistas. Os românticos acreditavam que o povo brasileiro se formou a partir da mistura do índio com o branco. Às vezes os alunos me questionam, mas peraí, nós não somos formados por 3 raças, pelo menos? O branco, o índio e o negro? Cadê a participação do negro? Gente, nós estamos diante de uma obra romântica. Uma obra romântica, ela não tem nenhuma intenção de ser realista. Ela não tem compromisso com a veracidade, com a verdade dos fatos. É uma obra idealizada. O romântico quer idealizar uma origem nobre para o povo brasileiro. E onde que haveria nobreza num povo que foi formado a partir de escravos? Então eles simplesmente ignoram a participação do escravo. Além disso, o argumento deles é que os escravos vieram depois. Os primeiros contatos, os primeiros brasileiros nasceram do cruzamento do colonizador com o nativo indígena que existia aí. Iracema vem concretizar essa ideia, esse conceito romântico. Então nós temos assim, ó, de um lado o nativo indígena, que é a Iracema, do outro lado o colonizador branco, que é o Martim. Da união desses dois nasce um filho, eles chamam de Moacir, e que é o primeiro brasileiro. Mas não é só a história como um todo que é alegórica. Na verdade, os personagens são simbólicos, os episódios dentro do livro, na análise que nós vamos fazer depois, eu vou chamar a sua atenção para isso. Mas, obviamente, que a alegoria maior, a simbologia maior é exatamente essa, a formação do povo brasileiro no cruzamento do nativo indígena com o colonizador branco aí. Vamos em frente? Outra coisa que nós temos que observar é o narrador. Nós temos aqui um narrador externo, um narrador em terceira pessoa, que não participa da história, e um narrador
onisciente, aquele que sabe tudo, sabe os pensamentos, os dramas dos personagens aí. E esse narrador, ele tem uma visão tipicamente romântica, quer dizer, ele participa daquele idealismo, daquela visão fantasiosa, sentimental dos personagens, que é tipicamente romântico. É um narrador integrado com essas características românticas aí, inclusive com o espírito nacionalista, o espírito de exaltação patriótica aí, que é muito caro aos românticos da época. O espaço, ou seja, onde ocorre a história, seria as praias da costa cearense. Tem algumas cenas que acontecem mais para o interior do Ceará, mas a maior parte da narrativa, das cenas, ocorrem nas belas praias do Ceará. É ali que acontece o amor do Martim com a Iracema e a geração de um filho que vai dar origem ao povo brasileiro. O tempo da narrativa, a história se passa no início do século XVII. Século XVII são os anos 600. Então, quando está começando efetivamente a colonização no Brasil, quando está iniciando o nosso primeiro ciclo econômico, né? O ciclo do açúcar e tal. Nesse momento, acentuam-se os contatos entre os colonizadores brancos e os nativos indígenas. Então a história tem um pouco a ver também com esse momento da nossa história colonial. Uma outra característica extremamente importante em relação a esse livro, talvez uma das mais importantes, é a linguagem. Nós temos aqui uma linguagem por parte do narrador que é aquela linguagem padrão, aquela linguagem formal dentro das características do português brasileiro que eu falei para vocês. Mas a marca mais importante, que tem maior destaque, você tem que ter maior atenção, é que essa linguagem é feita dentro de uma prosa poética. É uma linguagem que incorpora muito as expressões derivadas do tupi-guarani, né? O vocabulário indígena, dentro de um ritmo, de uma musicalidade que lembra a chamada prosa poética. Muitos críticos consideram esse livro a melhor obra do Alencar. E uma das características mais exaltadas da obra é exatamente essa beleza poética que transparece na linguagem, no ritmo, na musicalidade. Claro que isso não é uma coisa que foi inventada pelo Alencar. Muitas narrativas têm esse estilo de prosa poética. O Guimarães Rosa, por exemplo, tem muito isso na sua literatura. Mas no Alencar, isso não é muito comum. Nessa obra, ele se superou. Ele conseguiu fazer uma narrativa dentro de um padrão, de uma caracterização da linguagem que lembra muito a poesia romântica da época, principalmente a poesia indianista aí. Nós temos aqui um exemplo que eu queria ler para vocês sentirem o que seria esse ritmo de prosa poética. Presta sua atenção, ó. Verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia nas frondes da carnaúba. Verdes mares que brilhais como líquida esmeralda aos raios do sol nascente, perlongando as alvas praias ensombradas de coqueiro. Serenai, verdes mares, e alisai docemente a vaga impetuosa, para que o barco aventureiro manso resvale à flor das águas. Você percebe, quando você lê em voz alta, você não sente um ritmo, uma cadência bem marcada, como se fosse poesia, como se você estivesse lendo versos? Pois é isso que marca a chamada prosa poética. Além disso, o vocabulário, né? A musicalidade do texto, na escolha desse vocabulário, a condensação de sentidos, né? Na organização sintática, tudo acaba lembrando um pouco o ritmo da poesia. Daí a expressão prosa poética. Prestem bastante atenção nisso, porque eu volto a insistir, é uma das características mais fortes e mais marcantes do livro. Esse ritmo de prosa poética perdura o livro todo. Não é apenas no início, isso aqui é o início do livro. O livro começa com esse parágrafo aí, mas isso perdura, esse ritmo, essa musicalidade, essa prosa poética, perdura o livro todo até o final. Outra característica da obra que nós temos que destacar é a presença intensa da comparação e da metáfora. A comparação, também chamada de símile,
é a principal figura de linguagem. E às vezes essa comparação vem na forma de metáfora. Você sabe que a metáfora é, na verdade, uma comparação abreviada. Quando eu falo Maria é linda como uma flor, eu estou fazendo uma comparação. Agora, se eu digo Maria é uma flor, eu estou fazendo uma metáfora, estou dizendo a mesma coisa. Então, comparação e metáfora estão muito presentes na obra. Tanto que esse livro já foi chamado, meio que debochadamente, de livro do como, ou seja, a palavra que mais aparece no livro é a palavra como, que é aquele conectivo que estabelece a comparação ali. Nós temos aqui também um texto para você observar isso. Dá só uma olhada, ó. Nesse fragmento aqui nós temos a descrição da heroína, da Iracema, marcada por intensas comparações, principalmente com a natureza. Observe só. Além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que o seu talhe de palmeira. Esse já tem o processo comparativo. O favo da jati não era doce como o seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como o seu hálito perfumado. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação tabajara. O pé, grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. No final você tem uma metáfora bem clara, né? Verde pelúcia é uma metáfora para a vegetação rasteira que a heroína pisava quando corria ali. Observem, gente, que permanece o ritmo poético que eu falei para vocês, o ritmo da prosa poética e a presença intensa de vocabulário de origem tupi-guarani, de palavras indígenas. Então você tem jati, ipu, tabajara, e isso, Iracema mesmo, e isso é uma constante ao longo do livro como um todo. Tanto que uma outra característica que eu queria chamar muito a atenção de vocês são as notas de rodapé. Se você já leu, está lendo Iracema ou vai ler, preste atenção nas notas de rodapé. Se você pegar uma boa edição, ela vai estar recheada de notas de rodapé, a ponto de, às vezes, numa página, você ter mais notas de rodapé do que o texto narrativo. Às vezes tem um fragmento pequeno no início da página e o resto são tudo notas de rodapé. Eu sei que o aluno é meio preguiçoso, né? Naquela pressa e tal. De repente, nota de rodapé não é importante, eu vou ler só o texto. Não faça isso, gente. As notas de rodapé, elas não estão ali apenas para explicar o sentido da palavra de origem indígena. Claro que faz isso também. Mas em vários momentos elas estão ali para explicar elementos da própria narrativa, cenas da própria narrativa. Fatos que são importantes na narrativa, mas que precisam ser esclarecidos, porque fazem parte, por exemplo, da cultura, da tradição dos índios. A ponto de existirem questões de vestibulares passados que foram feitas em cima de notas de rodapé. Você vai ver depois nos exercícios que vem no final da aula, uma questão da Unicamp que cobra exatamente as notas de rodapé. Então, é extremamente importante. Veja o exemplo que eu selecionei para vocês aí, ó. Na narrativa, você tem o Martim, que vive entre os pitiguaras, né? E tem um amigo, um guerreiro pitiguara, que chama Poti, que eu falei que esses dois, inclusive, são personagens históricos. Num determinado momento, o Poti leva o amigo, né, o guerreiro branco, o Martim, para conhecer o avô dele, que está muito velho e vive separado da aldeia, numa gruta, esperando a morte chegar. Esse velho se chama Batuirité, um homem muito sábio, de uma sabedoria que vem exatamente com a idade. Ele nunca vira um homem branco. Observem a cena, as palavras do Batuirité. O velho só abriu as pesadas pálpebras e passou do neto ao estrangeiro um olhar baço, embaçado. Depois o peito arquejou e os lábios murmuraram. Tupã quis que estes olhos vissem, antes de se apagarem, o gavião branco junto da narceja. Agora observem a nota que tem no rodapé dessa página. Gavião branco, Batuirité chama assim o guerreiro branco ao passo que trata o neto por narceja. Também explica no livro, narceja é um pássaro pequeno. Ele profetiza nesse paralelo a destruição de sua raça pela raça branca.
né, pelo colonizador branco. Na sua sabedoria adquirida com a idade, com a longa vivência, o Baturité consegue prever que a sua raça, a raça indígena, será destruída pela presença do homem branco. Daí ele faz essa comparação. O gavião é uma ave predadora. Se você colocar o gavião ao lado de um pássaro pequeno, ele vai destruir esse pássaro pequeno. Ao usar essa expressão, chamar o martim de gavião branco, que estaria ao lado do neto como Narceja, do Poti como Narceja, ele estaria profetizando essa destruição dos índios pelos brancos. Essa informação é extremamente importante para você entender esse diálogo, entender essa conversa. E esse tipo de informação, como eu avisei, costuma ser cobrado nos vestibulares. A questão do vestibular pode estar voltada para o que está explicado na nota de rodapé. Então tome bastante cuidado com isso. Não vá ser preguiçoso, né? Porque a leitura da nota de rodapé acaba sendo imprescindível para você entender a história como um todo aí. Certinho? Na próxima aula, então, a gente começa a falar sobre os personagens e o enredo dessa obra. Até daqui a pouco.